Bom, pessoal, continuando, vamos falar agora sobre rotas de saída. O campo rotas de saída é onde nós iremos configurar as rotas para que os nossos ramais possam de fato efetuar ligações. Então, por default, na tua central, haverá três grupos: o grupo fixo, o grupo móvel e o grupo serviços. Porém, você pode utilizar quantos grupos desejar, alocando as tuas rotas de acordo com a tua necessidade. Então, aqui demonstrando, quando eu abro isso, eu coloco para expandir o grupo fixo, eu vejo que ele me traz quatro rotas default. O formato a cobrar fixo DDD e o a cobrar fixo local, certo? Caso você venha ter necessidade de utilizar esse tipo de discagem. E tenho também aqui o formato fixo DDD e o fixo local, onde aqui ele nos contempla uma máscara de discagem, como assim ela é chamada no asterisco. Onde eu tenho aqui, por exemplo, para o fixo DDD, o dígito XX, que é correspondente ao código, né, da operadora nacional. Então, por exemplo, se você vai discar para um fixo que é de São Paulo, 11, por exemplo, você colocaria 11 e o restante do fixo. Obviamente que na frente de tudo viria o código da operadora, né? O código da operadora que vai ser responsável por processar aquela ligação. Quando, por exemplo, nós estamos falando de um E1. Então, por exemplo, se fosse um E1 vivo, teria o código 015. Se fosse um E1 Algar, teria um código 012 e assim por diante, certo? Mas quando nós falamos de provedor VoIP, por exemplo, pode não ser um pré-requisito, né? Ter algum código específico, apenas ter o código da cidade e destino ao qual eu quero realizar a ligação. Então, dependendo do tipo de tronco por onde a ligação será efetuada, ela pode requerer a rota uma configuração específica na máscara, ok? Mas esse é o formato padrão configuração. Aqui nós temos abaixo a fixo local, onde nós, obviamente, não temos o XX, apenas o número local mesmo, que é o primeiro dígito, certo? Aqui dentro da máscara, entre colchetes, o dígito 2 ao 5 quer dizer que o meu primeiro dígito pode ser qualquer numeral entre 2 e 5. Ele será aceitado, né, dentro da rota de saída. Então eu posso ligar para qualquer número que o primeiro dígito comece com qualquer um desses números. E o restante ele deixa em aberto para qualquer dígito entre 0 e 9, certo? Então esse é o formato da rota de saída, certo? Nós temos aqui algumas opções a mais. Vamos aqui entrar em uma das rotas só para demonstrarmos como que funciona. A opção de bloquear essa rota com senha. Caso todas as vezes for fazer uma ligação por essa rota, um exemplo, ele vai pedir uma senha para ser desbloqueado. Digo qual que é o grupo que ele faz parte, certo? Se ele vai consultar a portabilidade ou não. O que é o consultar a portabilidade? Até aqui do lado, no final, nós temos esse módulo. E esse módulo é um módulo que está, por padrão, descontinuado, certo? E bloqueado na plataforma. Porque a portabilidade, ele checava a condição se aquele número, por exemplo, se tratando de um número móvel, ou até mesmo de um fixo, mas bem mais comum para móvel, ele tinha sido portado de uma operadora para outra. Isso é muito comum ainda acontecer. Mas ele se diz muito mais respeito quando eu estou tratando, por exemplo, de uma saída através de uma chipeira, de um tronco GSM, por exemplo. Então, assim, há bem pouco tempo atrás, as operadoras entre si, elas tinham restrições de minutagem ou cobranças um pouco mais elevadas quando as ligações eram entre operadoras diferentes. Mas hoje em dia, basicamente, quase que todos os planos, se não todos, contemplam ligações locais ilimitadas entre operadoras, por exemplo, e uma minutagem até alta para ligações interurbanas entre operadoras. Então, basicamente, a necessidade de estar checando portabilidade, ela ficou bastante obsoleta, tá? Então, por isso que ela nem vem marcada mais, tá? Aqui em grupos de horário, eu também consigo dizer se essa rota só vai ter permissão de fazer ligações com base em regras de horário. Mas por default não vem setado e vinculado a nenhum horário, tá? Aqui eu determino qual que é o tronco por onde vai sair essa rota. Eu tenho a possibilidade de, dentro de uma mesma rota, colocar um transbordo de tronco.
Então, digamos que você tem um tronco GSM e tenha um tronco VoIP. E aí você quer fazer a seguinte configuração. Se o teu tronco principal, que seria o teu GSM, tiver com algum problema, né, o gateway deu problema, ou tá com falha de sinal na área, e aí você não quer ficar sem fazer ligações. Então você pode utilizar um transbordo para que a ligação saia, por exemplo, por esse tronco VoIP ou por um tronco E1. Então você pode colocar quantos transbordos você desejar, certo? Então aqui essa opção ela funciona dessa forma. E temos aqui mais algumas opções, que é como a configuração de tarifação, onde eu determino que tipo de ligação é essa. Então, no caso, ela é um fixo local. Esses valores são ajustáveis, eles já vêm com os valores setados, mas eles são ajustáveis. Logo mais à frente, ele demonstrar onde pode ser configurado essas tarifas para se encaixar de acordo com o valor que a operadora que você faz a ligação te cobra por tipo de ligação, por tipo de tarifação. O R dígitos quer dizer que ele vai remover dígitos antes de processar a ligação de fato. Então, por exemplo, digamos, isso é muito comum no uso cotidiano dentro de um call center ou dentro da sua operação, por exemplo, né? As pessoas, quando vão fazer a ligação, digitar um zero, por exemplo, e o número, né? Então, mas veja só que a operadora ela não colocou como pré-requisito que tenha um zero para que a ligação seja processada. Ela só quer que seja enviado um número puro e simples. Mas a operação interna ela tem esse hábito de digitar o zero. Então, o que acontece? A gente pode colocar o zero na rota. Então, a descarga seria zero e o número. Só que na hora que a ligação for processada, ela for ser realmente startada o processo para que ela saia do PBX, ele vai remover esse dígito que eu estou colocando aqui à frente. Então eu coloco, ao invés do valor 0, coloco o valor 1. Então ele vai remover um dígito no início da rota. Então se eu colocasse mais de um dígito aqui, eu mudaria para remover 2 dígitos, por exemplo, certo? E assim por diante. O adicionar dígitos antes, esse Azinho aqui é de adicionar, ele quer dizer que eu posso colocar algum dígito antes na frente do número para que antes da ligação ser processada. Então esse campo ele é usado para poder preencher como por exemplo com o código nacional, né, da operadora. Tá? Então, por exemplo, se for uma ligação que saia por um tronco da Vivo, como eu falei agora há pouco, eu colocaria o código da operadora, que seria o código 11 ou 015, perdão. Então, se fosse, por exemplo, saindo pela um link da Algar, né, um tronco da Algar, seria um 012. Se saísse pelo um tronco da Oi, seria 031, certo? Então seria esse tipo de dígito para ser ele é inserido na rota na hora de sair automaticamente, certo? Não precisa o operador digitar esse código, né? Ele faz a discard somente com o número puro e simples e o código, né, se for uma ligação longa distância, com o código da cidade de destino, certo? E o adicionar dígitos depois é quando há alguma particularidade de ser necessário configurar algo para ser inserido depois que o número é colocado lá no asterisco, né, no comando dial, na aplicação dial, para que a ligação seja processada. Então é colocado alguma variável aqui depois do número. Mas essa configuração ela é bem específica, tá? E não é obrigatória, né? Ela vem aqui realmente como algo bem opcional a ser analisado de acordo com cada caso, certo? Então basicamente isso, as rotas de saída, como que funciona a configuração. Como eu falei, tem o grupo fixo e temos aqui o grupo móvel também, certo? As demais opções são as mesmas, o que diferencia é só o formato dos números, obviamente, é que o número móvel ele tem mais dígitos, né? Dependendo da máscara aqui, tá? Mas é a mesma lógica de configuração. E temos o grupo de serviços, que é onde contém aquelas rotas para 0800, para 0300, para serviço de 3 dígitos ou 5 dígitos, tá? Então já vem também pré-configurado, basta só fazer o apontamento para o tronco correspondente a qual você deseja efetuar as ligações. Então é isso, pessoal.
A gente se vê logo mais para continuar falando aqui sobre troncos.